Leitura do dia 135/365 Esdras, 8 a 10. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 15 de maio de 2023 do Plano Anual. Esdras 8. Os preparativos de Esdras para retornar com os exilados a Jerusalém. Muitos deles estavam vendo o agir de Deus em favor desse retorno e da reforma de todo o Israel, contudo não quiseram voltar. O conforto, segurança e bem-estar momentâneos os impedia de ver o cumprimento da promessa de Deus. Dessa forma, muitos deles não quiseram voltar com Esdras e fazer parte do projeto de Deus. De qualquer maneira, o nome das famílias que acompanharam o escriba foram registrados com o propósito de honrar a atitude de fé e coragem demonstrada por eles. Vemos neste capítulo que Deus continua ajudando seu servo. A decisão de Esdras, de ir a Jerusalém sem a proteção dos guardas era uma clara demonstração de fé. Porque ele não quis a escolta. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Que exemplo! Esdras queria, em tudo, ser um testemunho vivo. Por isso, ao invés de confiar na força do homem, ele decide confiar em Deus. E o Senhor honra sua atitude. Ele estava com ouro e prata em abundância, mesmo assim, os assaltantes não podiam tocá-lo, porque a mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Por fim, a viagem foi um grande sucesso. Deus abençoou e as coisas saíram melhor do que imaginavam. Esdras 9. Pego de surpresa por uma grande tristeza. Muitos dos exilados haviam se casado com mulheres estrangeiras, quebrando o mandamento do Senhor. Como vimos nos capítulos anteriores, a reforma das cidades e do templo estão prosperando. O culto foi restabelecido, os muros de Jerusalém levantados, os inimigos não os ameaçam mais, o rei os apoia. Ou seja, eles estão prosperando, como há muito tempo não acontecia. A notícia dos casamentos mistos entre os exilados e alguns dos líderes do povo, foi uma espécie de banho de água fria sobre Esdras. Ele ficou profundamente triste. É possível que o leitor leigo interprete a atitude dele como exagero. Mas se você ler com cuidado os livros de Isaías, Jeremias e Lamentações, pode ver quais as causas do cativeiro na Babilônia e a destruição do reino de Judá e Israel. Uma delas era exatamente os casamentos mistos e o adultério. A ordem de Deus para seu povo é de que o judeu só se casaria com o judeu. Exatamente como Esdras repete em sua oração. Observamos que este é um mandamento válido para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo recomendações acerca do casamento, aconselha: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor.
Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Contudo, essa é uma prática extremamente comum em nossos dias. Crente com descrente, cristão evangélico com cristão católico. A Bíblia Sagrada nos mostra claramente que não é esta a vontade de Deus. Muitas pessoas são infelizes em seus casamentos, por decidirem quebrar este princípio bíblico. Esdras, ao se deparar com a informação, fica profundamente triste e ora ao Senhor. Na verdade, ele se humilha, rasga as vestes, chora, pede perdão. Porque para ele, aquelas pessoas não se converterão, mesmo depois de terem sofrido por tanto tempo no cativeiro. Esdras 10. O desfecho da questão dos casamentos mistos, levantada no capítulo anterior. Esdras prossegue lamentando e chorando, diante do povo. A atitude dele é tão sincera, que o povo, ao ver seu líder, exemplar e estimado naquela situação, garante apoio à sua decisão. Neste ponto, uma pessoa se mostra fundamental, Secanias. Ele era mais próximo do povo que Esdras, e garantiu que era possível resolver o problema. Eles só precisam de um plano e tempo. O plano decidido foi o seguinte: separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Ou seja, a ordem é que eles deveriam entregar a carta de divórcio e mandar suas mulheres e filhos embora. Este texto pode ser mal interpretado se o contexto não for levado em conta. Perceba que eles estavam em um período de reforma radical, depois de viver 70 anos como escravos. Eles passaram fome, sede, frio. Viram muitos dos seus parentes e filhos morrer. O trauma do cativeiro era imenso. Portanto, o que fosse necessário fazer para não viver aquilo novamente eles fariam. Obviamente que a questão do divórcio não é a vontade de Deus. A regra do Novo Testamento é: aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor, se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. 1 Coríntios 7, 12-13. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, Deus nos chamou para vivermos em paz. 1 Coríntios 7, 15. Portanto, a atitude de Esdras e do povo naquele momento, foi coerente com o contexto vivido por eles. Um momento único na história, cuja atitude dificilmente se repete em nossos dias.